ação, configura de ação. E aí pessoal, aqui é o Fábio, sou um dos administradores do CAFA e hoje eu vou trazer para vocês aí um tutorial bem rápido, bem fácil de Lightroom 4. O Lightroom é um programa que eu já uso há muito tempo, antes de fotografar figuras eu já usava, e é um programa muito interessante para tratamento de cores, contraste. Quem não tiver e tiver interesse de baixar ou pegar, comprar esse programa, pode entrar em contato comigo que a gente aí conversa, faz certinho, eu indico um lugar aí para você conseguir esse programa. Bom, primeiramente quando você abre o Lightroom não tem muita coisa, ele não aparece nenhuma informação, nada aqui. Primeiro de tudo a gente vai ter que importar as fotos que a gente quer trabalhar. Então a gente vai vir aqui em arquivo, importar fotos ou vídeo. Você tem que selecionar a origem, né? O meu é aqui, são 3 fotos, dou importar aqui embaixo. Bom, depois que você importa, ela fica aqui nessa área aqui, nessa arinha de trabalho aqui. Aqui do lado direito você vê algumas definições, sua ISO da sua câmera, milimetragem e tal, alguma coisa mais técnica. Mas não é bem isso que a gente quer. Aqui em cima tem alguns parâmetros para a gente escolher também, né? Vamos clicar aqui em revelação. Quando você clica em revelação, ele vai me dar minha foto aqui no centro e do lado direito vários parâmetros aqui para a gente poder trabalhar. Tem bastante coisa mesmo. Bom, primeiro de tudo a gente tem que pensar qual que é a ideia dessa foto aqui. Quando eu tirei, ela ficou com umas cores meio mortas aqui, o fundo pouco saturado, e a ideia que eu queria passar dessa foto é que é uma floresta, que tem um pôr do sol, alguma coisa assim, cores mais vivas, mais contraste. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar a mexer aqui no lado direito do Lightroom. Nessa primeira aba básica aqui, a gente tem alguns parâmetros já para começar a mexer. Temos aqui a temperatura de cor, que ela pode te dar uma cor mais fria e uma cor mais quente. No caso da minha foto eu vou esquentar um pouco essa foto para dar um clima mais assim de floresta mesmo. A parte de baixo aqui temos o colorir, que ele vai mais para o tom de verde e o tom de roxo. Eu não quero mexer nisso aqui porque não é o caso. Vindo um pouco mais para baixo, a gente tem aqui a área de exposição. A exposição ela vai aumentar o brilho de uma forma geral da minha figura, né, da minha foto, ou diminuir. A área de contraste aqui, ela vai destacar mais as minhas cores pretas e destacar mais as minhas cores claras, ou diminuir esse destaque. Como aqui é uma foto que eu queria um pouco de contraste, eu vou aumentar um pouco aqui. A parte de baixo aqui a gente tem realces, que se eu aumentar ele vai destacar os meus pontos claros, e se eu diminuir ele vai diminuir os meus pontos claros também. Não vou mexer nisso. Nessa parte de sombras, se eu subir a sombra, ela vai diminuir as partes pretas, as partes que tem sombra vão ficar mais claras. E se eu diminuir, as partes que tem sombra vão ficar mais escuras. Aqui nesse caso, eu vou aumentar um pouco para dar a impressão que é uma luz completa, que o sol realmente está batendo na minha figura, incidindo e está perfeito. Aqui na área de branco, se eu aumentar, ele vai pegar todas as minhas cores brancas e dar mais brilho, mais exposição nessa parte. E se eu diminuir, ele vai fazer o inverso, ele vai diminuir um pouco as minhas áreas brancas. E no preto a mesma coisa, se eu diminuir o preto ele vai aumentar a intensidade dos pretos, e se eu subir ele vai diminuir essa intensidade. Também não vou mexer nisso. Aqui nessa parte de baixo a gente tem o subitem presença, né, com claridade, vibração e saturação. A claridade, se eu aumentar, ela vai destacar os meus pontos claros e dar mais nitidez na minha foto. Olha só. E se eu diminuir, ela vai criar um efeito meio blurzado aqui. Em algumas situações é interessante, mas não no nosso caso aqui. Eu vou aumentar um pouco essa claridade para dar um pouco mais de detalhe na minha foto. Aqui a gente tem vibração e saturação. Eu não sei qual é a diferença entre as duas. Eu sei que vibração ela aumenta as cores em um tom mais suave, não fica tão forte. Então eu vou aumentar um pouquinho também. Vindo um pouco mais para baixo, a gente tem aqui um gráfico de curvas de tons. O que é esse gráfico? Na parte mais aqui de baixo, ele indica as minhas áreas escuras, as minhas sombras e tal. Na parte de cima, a gente tem as áreas mais claras, os realces, tudo que é branco. E na parte do meio, a gente tem as partes mais assim de cores neutras. Não está nem tão estourado e também não está nem tão escuro. Aqui para mim, eu achei interessante esse meu fundo aqui, ter feito um bokeh e tal. E eu vou dar uma destacada nessas áreas aqui que são claras. Então eu vou pegar aqui no fim do meu gráfico
e dar uma subidinha, bem pouco. Descendo um pouco mais para baixo aqui, a gente tem a área de cores. Existem 3 parâmetros aqui para você poder trabalhar cores separadamente. O matiz. A matiz ela vai pegar uma gama de cores de cada paleta, por exemplo, do vermelho. Se eu começar a mexer aqui, por exemplo, ele vai dar um tom de vermelho um pouco mais para o roxo. E se eu aumentar, ele vai para um pouco mais para o amarelo, para o marrom. Na parte de baixo tem a saturação. Eu posso controlar a saturação das minhas cores separadamente. No caso do vermelho aqui, se vocês observarem a roupa dela, se eu abaixar, ela vai ficar sem cor nenhuma. Se eu aumentar, ela vai ficar com muito mais cor. Eu vou aumentar um pouquinho esse aqui para dar um pouco mais de destaque. E aqui na parte de baixo, lumitância, se eu abaixar, controla a luz dessa cor. Então se eu abaixar, ela vai ficar mais escura. Se eu aumentar, ela vai ficar mais clara. Mais para baixo aqui, a gente tem a parte de tonalização dividida. É separado por realces e sombras. Os realces, se eu clicar aqui nesse quadradinho, ele vai me dar uma paleta aqui de cores para eu escolher. Se eu clicar na cor azul, tudo que é realce, tudo que tem cor mais clara na minha foto, ele vai transformar em azul. Olha só. E na parte de sombras, tudo que é sombra, ele vai transformar na cor que eu selecionar. Aqui lembra muito assim, essa parte de sombra lembra muito o efeito do Instagram e tal, os filtros e tal. Vindo um pouco mais para baixo aqui, a gente tem a parte de detalhes. Aqui, se eu der um zoom aqui, dá para ver bem. Se eu aumentar a nitidez, o Lightroom ele vai criar vários pontos na sua figura que, de uma forma geral, se eu der um zoom para trás e ver a foto de um jeito completo, total, ela vai me dar mais detalhes, eu vou poder enxergar a foto com mais nitidez. Aqui eu vou aumentar um pouco. Aqui embaixo a gente tem redução de ruído. Essa redução de ruído serve para quando você tira aquela foto com ISO muito alto, que começa a aparecer muito granulado na sua foto, assim que às vezes até estraga o tipo de fotografia. Isso acontece muito à noite, quando não tem luz e tal. Então se eu aumentar aqui, ele vai tirar todos esses pontos chatos. No caso aqui, como eu tirei a foto com ISO 100, ela está praticamente sem ruído, então eu não vou mexer nisso. Vindo um pouco mais para baixo aqui também a gente tem a parte de correções de lente. Eu selecionei aqui no manual e eu posso mexer algumas coisas aqui, por exemplo o giro, eu posso dar uma redimensionada, aumentar o tamanho, diminuir e esticar tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui nessa parte de baixo de efeitos tem um efeito muito interessante que é a vinheta. Se você pegar essa área aqui e puxar um pouco para trás, ela vai criar uma vinheta preta. E se você puxar para frente, ela cria uma vinheta branca. No caso aqui eu nem vou mexer. Vindo mais para baixo aqui a gente tem a calibração da câmera. Eu não sei, eu não costumo utilizar muito isso aqui, mas se você começar a mexer você vê que as cores mudam totalmente, né? Bom pessoal, acho que é praticamente isso aí que eu queria mexer na foto. Vou dar uma comparada como ficou antes e depois. Dá pra ver que ela ficou muito mais viva, muito com as cores mais bonitas, mais intensas, né? E eu acho que ficou bacana. Então pessoal, essa aqui é uma foto do meu amigo Francisco Araújo. Na época que ele tirou a gente estava dando uma olhada, tirando algumas ideias no que poderia ser melhorado nessa foto, né? E eu vim com uma ideia que a foto é o seguinte: ela tem tons muito escuros, tem o Kamen Rider aqui, a parte do fundo, a moto e tal. E quando você olha diretamente para essa foto, como ela tem muito tom escuro, você olha para o tom mais claro da foto, que eu entendi que é essa parte aqui de fundo, ó. Então pessoal, esse fundo aqui está tirando totalmente a minha atenção. A pessoa que olhar essa foto vai olhar primeiro para o fundo, e a gente não quer isso, a gente quer que ela olhe para o radar do dragão aqui, que é onde está a ideia da composição que o Francisco fez. Então o que a gente pode fazer? Aqui do lado tem uma ferramenta que chama pincel de ajuste. Você clica nela, ela vai criar um pontinho, você pode aumentar a intensidade dela aqui com o scroll do mouse. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o meu fundo, para a gente poder trabalhar nele separado do resto. Vou selecionar aqui. Feito isso pessoal, esse ponto que ele é criado, você precisa colocar o mouse em cima dele, que vai aparecer toda a parte que eu selecionei, clicar e puxar para a esquerda, ele vai voltar ao jeito normal.
Depois disso, o Lightroom ele cria um quadradinho aqui do lado direito de efeitos especiais somente para usar nessa área que eu selecionei. Então o que eu vou fazer nessa área aqui? Eu vou tirar a cor dela, eu vou dar uma diminuída na cor e vou diminuir um pouco a minha sombra também, para poder destacar somente o Kamen Rider. Bom, mas ainda não está muito bacana, eu ainda não estou vendo direito aqui o radar do dragão. Então eu vou dar uma destacada nele. Eu vou vir aqui, vou criar um novo ponto de ajuste, vou selecionar somente o meu radar dragão, resetar e vou aumentar um pouco a exposição dele. A exposição vai aumentar a claridade de tudo ali. Já deu uma melhorada, né? Ah, mas eu acho que não tá bom ainda, eu estou olhando para os lados. Bom, então tem uma terceira opção. Você pode vir aqui e criar uma vinheta. Aqui na parte de efeitos, né? Vinheta e puxar. A vinheta ela cria áreas pretas nos cantos da foto que faz você olhar para o centro, ela te força a olhar para o centro. Vamos ver como ficou? Deu uma boa melhorada, né? Bom, essa foto aqui foi cedida pelo meu amigo Diego Ventapani, e nessa foto particularmente eu quero mostrar uma das ferramentas, que é aquela que você pode usar até com uma foto que você talvez tenha pensado que perdeu porque incluiu algum fundo errado, tal. É a ferramenta sobreposição de corte. Ela fica do lado direito aqui, você clica nela e você pode direcionar o seu enquadramento do jeito que você quiser. Aqui no caso dessa foto, eu vou cortar esse fundo do lado direito, cortar esse fundo do lado esquerdo, em cima também, e aqui um pouquinho embaixo. Então pessoal, às vezes uma foto que você pega algum detalhe que você não queria colocar, ou você tira a foto muito de longe, depois você chega em casa e vê que não ficou muito legal, você pode usar essa ferramenta aqui e cortar do jeito que você quiser. Bom, tem mais uma ferramenta aqui que eu acho bem bacana, que é a remoção de manchas. O que? Às vezes tem alguma coisa na sua foto que não está muito bacana, alguma mancha, algum ruído, alguma coisinha que você quer tirar que seja pequeno e fácil. No caso aqui não tem muita coisa, mas eu vou dar um zoom aqui nessa área que tem dois risquinhos aqui também que a gente pode remover esses risquinhos, né? Então a gente clica aqui na nossa mancha, né? Remoção de manchas, aumenta aqui o brush com o scroll do mouse e clica. Quando você clica, ela cria uma segunda circunferência aqui do lado. Essa circunferência é o clone, é onde você vai ter a sua referência para substituir nessa outra bola aqui. Então eu vou pegar uma referência aqui em cima, que eu acho que é bem parecida. Vamos ver como ficou? Já resolveu a minha área aqui, mas ainda tem uma outra aqui embaixo. Então eu vou clicar lá de novo, vou selecionar a minha circunferência do jeito que eu quero e clicar. Do mesmo modo, colocar aqui a minha área de clone e soltar. Tirado, dá pra ver que removeu certinho, né pessoal? Aqui dá pra ver melhor como ficou. Uma ferramenta assim bem útil para alguma coisa pequena, né, que você tenha e que dá pra tirar. Bom pessoal, praticamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser aprender alguma outra coisa do Lightroom, entre em contato comigo aí, a gente bate um papo. Se quiser enviar a foto também, eu posso fazer uma edição para você, se você quiser, ou explicar com o maior prazer aí. Obrigado pela oportunidade, galera, a gente se vê na próxima.